O Brasil Justiça desta semana vai abordar o projeto Audiência de Custódia, criado pelo Conselho Nacional de Justiça em fevereiro deste ano e que consiste na garantia da rápida apresentação do preso a um juiz nos casos de prisões em flagrante. Também vamos falar sobre o anteprojeto da Lei Orgânica da Magistratura Alomã. O nosso entrevistado é o juiz do Tribunal de Justiça do Acre, Jordani Dourado. Magistrado há 13 anos, é o presidente da Associação dos Magistrados do Acre e, na AMB, é integrante da Secretaria de Prerrogativas. Doutor Jordani, muito obrigada pela sua presença aqui no programa da AMB Brasil Justiça. Eu que agradeço, Renata. É novamente um prazer voltar ao programa e conversar sobre esse tema que está sendo muito falado na mídia, muito falado nas universidades, nos tribunais, mas pouca gente sabe, na verdade, o que é a audiência, a chamada audiência de custódia. Então é uma grande satisfação esclarecer esse assunto e abordar também o anteprojeto da Alomã, que é a lei que vai passar a reger a magistratura brasileira, a nova lei da magistratura. Então vamos começar falando o que é audiência de custódia. É importante que se diga que não é nenhuma novidade a audiência de custódia. Na realidade, o Brasil ele já está obrigado a realizar essa audiência há 22 anos. Interessante, porque hoje se fala muito nisso, mas desde 1992, quando o Brasil passou a aderir à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, já constava lá a obrigação de realizar uma audiência de custódia. E essa audiência nada mais é do que a obrigatoriedade de apresentação de um preso, de alguém que é preso em flagrante, ao juiz, sem demora, para que o juiz analise a legalidade dessa prisão, analise se é conveniente manter ou não aquela pessoa presa, se aquela pessoa de repente não pode receber uma fiança, uma liberdade provisória. E também, isso é muito importante que se ressalte, para o juiz verificar a incolumidade física daquela pessoa, ou seja, se ela não sofreu maus tratos na hora da prisão, se ela não foi torturada. É um avanço humanitário, mas precisamos de condições para implementá-la. Nesse tipo de audiência, no máximo 24 horas após ter sido presa em flagrante, a pessoa deve ser apresentada a um juiz? Como é que isso funciona? Esse prazo ele foi convencionado agora, nesse projeto de audiência de custódia, pelo CNJ. Nós sabemos que surgiu neste ano da parceria CNJ, Tribunal de Justiça de São Paulo e Ministério da Justiça. Inclusive iniciaram em São Paulo esse projeto lá no Fórum Mário Guimarães, na Barra Funda, em São Paulo. Mas o tratado internacional, os dois tratados que tratam da audiência de custódia, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, ele não fala especificamente um prazo. Ele diz que o preso tem que ser apresentado sem demora. É essa expressão que os dois tratados fazem referência. Sem demora ao juiz. Entendeu-se que sem demora seriam aí 24 horas, o que é um prazo razoável, pode ser em alguns estados, mas pode não ser em outros, depende, claro, da estrutura. O que se pretende com a audiência de custódia? Então, a ideia é exatamente verificar a legalidade da prisão em flagrante que foi realizada, analisar se o preso em flagrante ele faz jus, ele tem direito a uma liberdade provisória, que pode ser, por exemplo, o pagamento de fiança para responder ao inquérito e posterior processo em liberdade. Verificar as condições físicas desse preso, se a polícia não bateu, se não houve tortura. E é importante ressaltar esse ponto, porque a audiência de custódia, quando ela foi disciplinada, tratada nesses instrumentos internacionais, havia uma grande preocupação com a truculência das polícias. Isso porque nós temos um histórico na América Latina de violação aos direitos humanos, principalmente nas ditaduras, nos regimes de exceção, quando a polícia era comum relato de espancamento, tortura de presos. Então, a audiência de custódia, ela traz essa preocupação em você prender alguém que esteja a praticar um crime, essa pessoa vai responder por inquérito, por processo, mas que tenha seus direitos fundamentais assegurados. Entre eles a incolumidade física, o bem-estar físico. E um dos grandes objetivos da audiência é também antecipar o contato do preso, do indiciado, com o juiz.
E é importante explicar para a população que hoje, sem audiência de custódia, quando alguém é preso em flagrante, o juiz recebe os autos do flagrante, o papel para analisar a prisão, decide se a prisão é legal ou ilegal, se o preso tem direito ou não a uma liberdade provisória, uma fiança, mas não vê o preso. É tudo feito através da análise do papel, dos autos. Na audiência de custódia, o juiz de plano, de imediato, já vê o preso, já tem um contato imediato com aquele preso. E isso pode contribuir, pode auxiliar o magistrado na análise da legalidade daquela prisão. E outro fato importante é que na audiência de custódia, o Ministério Público e o advogado do preso ou a defensoria devem estar presentes. Isso faz toda a diferença na análise da prisão. Além do contato com o preso, o que mais o juiz vai analisar? Ele vai analisar exatamente as condições sociais daquele preso, o nível de periculosidade, isso, claro, se ele tiver também elementos na hora para analisar. Isso é importante, Renata, porque muitas vezes no interrogatório, durante o processo, da mera conversa com o acusado, o juiz já consegue analisar muita coisa. Já consegue muitas vezes ver se aquela pessoa é dissimulada, ou se está arrependida do que praticou, ou se é uma pessoa planeja executar atividades ilícitas. Conta muito o contato pessoal, conta muito. E a audiência de custódia, ela torna muito mais presencial essa análise. Agora, eu repito, só vai dar certo esse projeto se tivermos o Poder Judiciário estrutura para realizar a audiência de custódia, porque não é fácil. Imagine no Brasil quantas pessoas são presas em flagrante por dia, pelos mais diversos crimes, desde um álcool zero, dirigir embriagado, até homicídio, tortura, tráfico. E pela regra constante dos tratados sobre a audiência de custódia, qualquer preso em flagrante tem que ser apresentado sem demora ao juiz. É muita gente, Renata. É muita gente. Uhum. E quando o Brasil assumiu esse compromisso, nesses dois tratados, não houve ali um debate com a sociedade, com o Poder Judiciário, com as instituições de justiça, né, que promovem a justiça, para saber se haveria condições de fazer a audiência de custódia nos moldes em que o país se propôs. Tanto é que 22, 23 anos depois, nós estamos hoje falando sobre a audiência de custódia e discutindo se temos estrutura para realizá-la. A audiência de custódia agiliza o andamento dos processos? Pode agilizar. Pode agilizar porque, como eu falei anteriormente, esse contato pessoal do juiz com o preso já antecipa muitos elementos que podem ser úteis, inclusive para o julgamento do processo. E, mais uma coisa, ela também pode mudar a percepção do juiz a respeito daquela situação que ele está analisando. Muito obrigada. No próximo bloco, o juiz do Tribunal de Justiça do Acre, Jordani Dourado, vai falar mais um pouco sobre o projeto Audiência de Custódia, criado pelo Conselho Nacional de Justiça em fevereiro deste ano. Não saia daí, o intervalo é rapidinho. Estão abertas até o dia 14 de agosto as inscrições para o curso de Direito do Consumidor e Direito Ambiental. Na capacitação promovida pela Escola Nacional da Magistratura da MB em Salvador, nos dias 3 e 4 de setembro, os participantes vão discutir as recentes alterações na legislação e sua aplicação pelo Judiciário. Serão oferecidas 50 vagas. Não perca! Mais informações no site www.enm.org.br. Estamos de volta com o Brasil Justiça. No primeiro bloco, conversamos sobre o projeto Audiência de Custódia, criado pelo Conselho Nacional de Justiça em fevereiro deste ano. Agora, o juiz do Tribunal de Justiça do Acre, Jordani Dourado, vai falar mais um pouco sobre a audiência de custódia. Doutor Jordani, o projeto piloto começou em São Paulo e vários estados já aderiram, como Espírito Santo, Maranhão e o Acre. Conta pra gente como é que está sendo essa experiência no seu estado. Nós tivemos uma primeira audiência de custódia em Rio Branco, no Acre,
de iniciativa do próprio Poder Judiciário, ou seja, o CNJ ainda não chegou a formalizar no Acre a parceria, mas o Acre gosta de também ser vanguarda e já fez a sua audiência de custódia. A experiência foi excelente. Inclusive conversei com o colega que fez a audiência, que é o Dr. Daniel Bonfim, da primeira vara criminal, e perguntei para ele se realmente tinha utilidade a audiência de custódia. E é isso que se pergunta muito. Tenha realmente alguma utilidade? Ou seria uma perda de tempo ali para o magistrado, isso poderia ser feito depois? O colega me disse, Renata, que antes de fazer a audiência de custódia, ele recebeu os autos do flagrante e tinha o pensamento, tinha a percepção de manter aquele preso ainda preso, manter o flagranteado preso. Ele achava que estavam ali presentes os requisitos para, enfim, ele continuar segregado. Na audiência de custódia, o colega mudou a percepção. Ele viu que não, que naquela situação, aquela pessoa merecia uma liberdade provisória, merecia responder ao inquérito fora da prisão. Então mudou tudo na realidade, foi grande a utilidade. Se não houvesse essa audiência, pela percepção do colega, só pela análise do papel, do flagrante, aquela pessoa continuaria presa. Quando houve a apresentação, aquela conversa com a participação do Ministério Público, da Defensoria Pública, o colega conseguiu mais elementos naquele contato direto com o preso e decidiu colocá-lo em liberdade. Então, é muito importante a audiência de custódia, mas o que precisa ser discutido é, repito, temos as condições necessárias para realizá-la. O magistrado, ele recebe um treinamento antes da implementação do projeto? Não precisa, porque a audiência de custódia é uma audiência como outra qualquer. O magistrado, por carreira, por determinação da carreira, pela rotina de trabalho, ele já é treinado para fazer audiência. Então ele não tem dificuldades em realizar a audiência de custódia. As dificuldades que nós encontramos hoje são as dificuldades materiais de estrutura. Nesse caso que eu falei do Acre, houve a primeira audiência, o colega quer continuar a fazer, mas é muito complicada, por exemplo, a logística de transporte do preso lá para o fórum para fazer as audiências de custódia, porque é muita gente presa, né? Acontece muitas prisões, as mais diversas. Outra coisa, precisamos de uma estrutura adequada, com servidores preparados para trabalhar nesse núcleo de audiência de custódia. Precisamos de mais juízes para não deixar esse trabalho parar. Então, a discussão ela tem que ser voltada também para as condições de trabalho. O CNJ, eu louvo a atitude do CNJ, do Tribunal de Justiça de São Paulo, do Ministério da Justiça, em querer implementar no Brasil algo a que o Brasil já se obrigou há 22 anos, em 1992, com aqueles 2 tratados internacionais. Mas o próprio CNJ, junto com esse debate da audiência de custódia, tem que também implementar, tem que concretizar o debate sobre as condições de trabalho da magistratura e de valorização do primeiro grau. O CNJ não pode esquecer que sem a valorização do primeiro grau, que é quem faz audiência mesmo na maior parte dos casos, sem a valorização da classe, não é possível implementar no país a audiência de custódia. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Ricardo Lewandowski, disse que a audiência de custódia foi pensada com base em 2 grandes problemas da atualidade: a grande quantidade de processos que tramitam na Justiça e também a existência de 600 mil presos. Quais são os possíveis resultados do projeto Audiência de Custódia? O grande resultado é concretizar o que está na nossa Constituição da República. Na nossa Constituição, a prisão de qualquer pessoa, antes de ser, enfim, sentenciada, antes do trânsito em julgado, ela é exceção, ela não é a regra. E às vezes a sociedade não compreende bem isso. Todos escutamos a frase, a polícia prende e o juiz solta. Mas o juiz solta porque a prisão de alguém que ainda responde a um inquérito ou a um processo é exceção. Ela só deve ser aplicada em casos excepcionais. Em regra, a pessoa deve responder em liberdade. Ainda que tenha sido presa em flagrante, ela pode ter direito a pagar uma fiança. E isso decorre da nossa Constituição. Isso decorre do nosso Código de Processo Penal. A audiência de custódia é uma excelente oportunidade de se verificar se aquela pessoa tem ou não que ficar presa.
E se tiver que ficar presa, repito, é uma exceção. A regra é a liberdade. Muito obrigada. Mudando de assunto, o presidente do MB, João Ricardo Costa, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, Ricardo Lewandowski, e o coordenador do programa Justiça Restaurativa da MB, Leoberto Brancher, lançaram em Brasília uma campanha nacional para ampliar as práticas restaurativas no país. Veja na reportagem. A campanha prevê diversas ações que podem difundir ainda mais a justiça restaurativa como uma alternativa para enfrentar os milhares de conflitos que chegam diariamente ao judiciário. É uma justiça pacificadora e não é uma justiça apenas punitiva e sancionadora. João Ricardo Costa diz que a magistratura está comprometida em enfrentar o congestionamento do judiciário. Ele destacou a importância da parceria com o CNJ. É uma demonstração do compromisso que a magistratura nacional tem de aprimorar sua intervenção através de uma justiça pacificadora. É uma demonstração do quanto nós estamos preocupados com a intervenção do Poder Judiciário na solução do litígio brasileiro. O juiz Leoberto Brancher resumiu a justiça restaurativa em 3 itens: responsabilidade, encontro e reparação de danos. Ele lembrou que desde agosto de 2014, quando a MB assinou um termo de cooperação com diversas entidades, incluindo o CNJ, a associação investe em ações para alavancar a justiça restaurativa no país. Mais importante que resultados quantitativos são resultados qualitativos, representados pela mudança da cultura do atendimento das pessoas envolvidas em conflitos, tanto no âmbito judicial quanto no âmbito das políticas públicas, da educação, da assistência social, da segurança mesmo, da saúde. São campos importantes que nós pretendemos alcançar. No próximo bloco, o juiz do Tribunal de Justiça do Acre, Jordani Dourado, vai falar do anteprojeto da Lei Orgânica da Magistratura, ALOMAN. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Ser juíza no Distrito Federal é uma oportunidade para conhecer realidades sociais bastante diversas e contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. A Escola Nacional da Magistratura da MB realiza o curso introdutório à Justiça Restaurativa entre os dias 22 e 24 de julho. A capacitação oferece aos magistrados os conceitos fundamentais e uma visão panorâmica das modalidades de práticas restaurativas. A escola disponibiliza 40 vagas aos filiados MB. As inscrições vão até o dia 30 de junho. Mais informações no site www.enm.org.br. Estamos de volta com o programa da MB, o Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre o projeto Audiência de Custódia, criado pelo Conselho Nacional de Justiça em fevereiro deste ano. Agora, o juiz do Tribunal de Justiça do Acre, Jordani Dourado, vai falar do anteprojeto da Lei Orgânica da Magistratura, ALOMAN. Então, Jordani, qual a importância de uma nova lei da magistratura no atual contexto institucional? A nossa Constituição da República, no artigo 93, ela diz que a magistratura, enquanto classe, enquanto carreira, será regida além das normas constitucionais por uma lei, que é a nossa lei orgânica, e que essa lei é de iniciativa do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, depois da Constituição de 88, nós não tivemos nenhuma lei nova que organizasse, que regesse a magistratura. A nossa lei atual, a ALOMAN, ela ainda é de 1979, é a Lei Complementar 35, ou seja, ela foi surgida num período até anterior à reabertura democrática. Então é uma lei que carrega alguns problemas, que precisa ser compatibilizada com o nosso atual contexto institucional, com a nossa sociedade e compatibilizada também com os nossos princípios republicanos. Ela carrega muitos problemas, inclusive com relação à valorização da própria magistratura. Por isso precisa ser reeditada uma nova lei, dessa vez considerando todas as nossas peculiaridades atuais, considerando os nossos problemas e os desafios que a magistratura precisa ainda enfrentar.
Quais são os pontos que o senhor pode destacar do anteprojeto da LOMAN elaborado pelo STF? Um grande ponto é a paridade entre os magistrados que estão na ativa e os aposentados. Hoje, a nossa estrutura remuneratória acaba criando um grande abismo, uma grande diferença entre o que recebe o juiz que está na ativa e o juiz aposentado. Quando se fala em valorização da magistratura, nós não temos que pensar apenas em valorização de quem ainda está trabalhando. Nós temos que valorizar aqueles que dedicaram toda uma vida à carreira e que hoje usufruem com muito merecimento, com muita justiça da sua aposentadoria. Então, esse anteprojeto da LOMAN procura corrigir essa falha, trazendo também para os magistrados inativos, do plano de vista remuneratório, uma equiparação com os juízes que ainda trabalham. Claro que tem certas verbas, certos benefícios que não serão pagos aos aposentados, mas melhora muito, equaliza muito a situação desses colegas. Qual é a posição da magistratura em relação à PEC que pretende possibilitar ao Executivo e ao Legislativo a iniciativa da lei para alterar a LOMAN? Esse projeto de emenda constitucional, tem o número 64, ele pretende mudar a Constituição para que a iniciativa dessa lei que organiza, que rege a magistratura, a LOMAN, ela possa também ser da Presidência da República ou de deputados e senadores. Hoje, pela atual regra da Constituição, somente o Supremo Tribunal Federal tem iniciativa dessa lei. O problema dessa PEC é que ela ofende a independência do Poder Judiciário. Como a LOMAN, ela rege a classe, rege a carreira da magistratura, ela tem que ser originada, produzida, apresentada ao Parlamento pelo Poder Judiciário, através do Supremo. A partir do momento em que o Legislativo e o Executivo podem ter a iniciativa ou até mudar essa lei que rege a magistratura, nós abrimos um precedente muito complicado de interferência dos demais poderes no Poder Judiciário. E isso fere uma cláusula pétrea da nossa Constituição, que é uma cláusula que não pode ser mudada, que é a independência dos poderes. O ministro Barroso, recentemente no STF, quando analisou a questão da famosa PEC da Bengala, ele ressaltou que uma emenda constitucional, ela pode ser declarada inconstitucional se ela atingir um núcleo essencial de um direito protegido. Essa PEC, que confere ao Executivo e ao Legislativo a iniciativa de modificar a LOMAN ou até apresentar a LOMAN, ela fere o núcleo essencial da independência do Poder Judiciário. De que forma a modificação da LOMAN vai contribuir para a valorização da carreira da magistratura? Atualizando o tratamento da classe aos novos parâmetros democráticos que nós temos hoje, estabelecendo essa paridade que eu já falei entre aposentados e juízes que estão na ativa e democratizando a escolha dos presidentes dos tribunais no âmbito do Poder Judiciário. É um absurdo, Renata, é um absurdo que hoje o Legislativo possa escolher o presidente da Câmara, do Senado, da Assembleia Legislativa, e os juízes não possam escolher o presidente do Tribunal de Justiça. Hoje só os desembargadores votam para escolher o presidente e o vice-presidente. Nós precisamos ampliar a participação democrática no âmbito do próprio Poder Judiciário. E a LOMAN, essa nova lei, é uma excelente oportunidade de corrigirmos esse problema e ampliarmos a votação, a escolha do presidente também para o primeiro grau, porque o CNJ e o Supremo hoje estão numa grande campanha de valorização da primeira instância. E nada mais valorizaria a nossa classe, a primeira instância, entre outras medidas, do que a possibilidade de nós votarmos para presidente do tribunal. Muito obrigada. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é Antônio Odemar Coelho dos Santos, sou juiz do trabalho há 21 anos, sou atualmente titular da 14ª Vara de Belém e exerço por este ano e mais o próximo, a direção do Fórum Trabalhista de Belém. Escolhi ser juiz, primeiro, porque acredito na carreira, acredito também que fazer justiça é uma forma de gratificação pessoal e também porque na área da magistratura eu me realizei.
E para fazer isso eu tive que estudar bastante, não foi da primeira oportunidade que eu passei do terceiro concurso, mas o ideal, o que eu indico para vocês, e digo que primeiro que tem que estudar bastante, pegar o programa, dividir entre o tempo que você tem para estudar e boa sorte na carreira. Agradeço ao juiz Jordani Dourado pela entrevista. Agradeço novamente, Renata. É sempre um prazer participar deste programa da MB. E hoje, especialmente, para falar da audiência de custódia. Esse tema tão debatido e pouco conhecido pela sociedade. É uma medida importante, como nós já falamos, para que o juiz possa verificar se a pessoa deve ou não continuar presa, verificar as condições físicas do preso, mas também levanta o grande debate sobre a valorização da primeira instância. Isso o CNJ não pode esquecer ao abordar o tema audiência de custódia. Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço. O nosso programa termina aqui. Se você quiser participar ou sugerir algum tema, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.